Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Dr. Bola, né? O nosso podcast aí semanal sobre futebol, outros esportes e principalmente a nossa resenha, né? Hoje com saudações corintianas, né? E já vocês vão entender o motivo, apesar do meu companheiro Rapa, que está sempre aqui honrando tanto as cores do tricolor quanto o atual técnico do São Paulo, independente de quem seja. Hoje a gente tem mais uma vez aqui o Brunão. Obrigado. Que já não é mais um convidado, veio 2 semanas seguidas, já está dentro aí da equipe fixa do programa, que vocês sabem que não é muito fixa, né? E seguindo nessa nova toada nossa, nessa reformulada nesse programa que é novo, mas já mudou de cara algumas vezes, hoje a gente tem mais um convidado e assim, eu vim até com a camiseta especial aqui de edição nova, aqui 115 anos do Corinthians, porque eu não sei nem como apresentar, se você tem qualquer noção do que é o futebol ou do que é o Corinthians, mesmo não sendo corintiano, vocês vão entender o tamanho do nosso convidado. Hoje a gente recebe aqui João Roberto Basílio, o pé de anjo original. E o verdadeiro pé de anjo. E o cara que fez só o gol que tirou o Corinthians ali de trocentos anos da fila. Basílio, muito obrigado por vir aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite, um programa que ainda tá engatinhando, mas a gente já está recebendo aí convidados que a gente nem dimensionava que aceitariam. Muito obrigado por o senhor estar aqui e poder conversar com a gente. É você mesmo, viu? Bom, antes de mais nada, quero agradecer, obrigado pelo convite, doutor da bola, né? Doutor Bola, vocês não sabem o que passou na minha mente agora há pouco. Conta pra nós. Doutor Sócrates. Vamos conversar. Sócrates, entendeu? Eu tô vendo ali e parabéns por vocês colocarem aí tudo aquilo que vocês às vezes tentaram a sorte, né? No futebol, não deram, ou outra modalidade, né? Sempre brinca, que a gente passou longe de dar sorte e a gente fica muito honrado em trazer gente que realmente sabia jogar bola, porque a gente jogou bola na faculdade, jogou bola inclusive no mesmo campeonato que o Dr. Sócrates jogou, 30 anos antes, mas obviamente a gente tá falando de pessoas que não sabiam nem chutar uma bola e um cara que foi titular na Copa do Mundo, né? Mas jogamos o mesmo campeonato e ele não, mas eu tive a chance de ser campeão desse campeonato ainda. Mas então, já que a gente não tem um roteiro, já que o senhor puxou, vou falar você, mas o senhor aqui, já que você falou do Sócrates, o Sócrates é o maior ídolo do Corinthians ou não? É um dos maiores, né? O Corinthians, deixa eu tentar passar para vocês uma ideia do que é ser ídolo. Você não vai em Manaus, você não vai comprar um ídolo. Você não vai no shopping, não vai comprar um ídolo, né? O ídolo, ele é escolhido pelo torcedor. Ele é escolhido por vocês da imprensa. Esse se torna ídolo através de alguma coisa que ele fez, entendeu? Então, eu coloco o Magrão como um daqueles excepcionais mesmo. Não só pelo futebol exercido por ele, mas pela liderança que ele também tinha perante o grupo. E ele chegou depois de mim, mas é um colega, um amigo mesmo, que eu tenho o maior respeito, e até antes da sua morte, eu tive com ele num estúdio, lá no Ceasa, que o Corinthians estava fazendo um livro e tudo, e eu encontrei com ele lá, foi a última vez. E logo em seguida o Vlad me deu a notícia que ele tinha sido internado de novo, né? Então, isso daí é a imagem. Mas eu gosto de ficar com a imagem dele, fazendo aqueles gols pela seleção, os gols pelo Corinthians, isso é o importante. É o melhor calcanhar da história do futebol? Com certeza. Acho que não tem ninguém que teve a primazia de fazer aqueles toques que ele dava de calcanho, né? E era o forte dele, né? Porque o Magrão tinha uma passada, mas não tinha, assim, uma desenvoltura para uma agilidade para tentar fazer uma jogada. Mas agora muito alto, ele né? é muito alto e um pezinho pequeno, né? Até eu falava, parece uma bailarina, hein, Magrão? Mas ele calçava o mesmo número que o meu, 39. Nossa, a altura dele é um pé pequeno. Pela altura dele. Mas a bola caía no pé dele, pelo amor de Deus. Pensava muito à frente de qualquer outro companheiro.
Um futebol bonito de ver, né? Que não era aquela coisa muito rápida, mas muito genial, né? Os passes que ele dava, os chutes que ele achava ali, era uma coisa de cinema mesmo, né? Não, você falou a palavra certa. É um gênio. A gente pode colocar que ele pensava muito à frente de quando apareceu alguns jogadores que falam, né? Da versatilidade de dar um toque na bola, a bola vem vindo para ele, ele toca de primeira, é sinal que ele já pensou na frente de todo mundo. E o Magrão era desse estilo, né? Tanto é que ele jogou ao lado de um gênio também, que era o Palhinha. Palhinha também era um jogador assim muito diferenciado, que eu tenho assim a lembrança que quando os dois se encontraram foi a coisa mais rápida que o Corinthians teve, tanto é que nós fomos campeões em 79, né? Com a genialidade do Magrão e do Palhinha. Mas antes de falar de 79, vamos voltar aí 2 aninhos antes e falar de 77. Mas antes de chegar no seu gol, me ajuda a entender, obviamente, eu nasci depois, mas o meu pai é corintiano. E eu sempre comento isso aqui, eu nunca entendi, quer dizer, nunca entendi. Eu acho engraçado o primeiro título do Corinthians, campeão brasileiro, que eu fui ver, eu tinha 4 anos, meu pai tinha 39. Com a idade que eu tô hoje, que eu tô mais novo do que o meu... Eu fiz 39 agora, então eu tô com a mesma idade que o meu pai viu um título do Corinthians, eu já vi 7. E como que a torcida cresceu e não parou de crescer nesses anos tantos sem nenhum título? Então, o que faz um time crescer, a torcida, já que não é título? Então, você vai aguardando, que você vai ver. Isso já iniciou quando eu cheguei no Corinthians em 75, já existia essa massa, né? E eu acho que a tendência é o crescimento assim muito grande mesmo. Da mesma forma que a gente perde aí muitos corintianos, nasce-se o dobro mais ainda, né? Mas isso daí é natural da nação corintiana, você entendeu? E agora, por incrível que pareça, eu tô vendo que o Corinthians ele não tá focado somente em São Paulo, interior de São Paulo, não tá mais não. Ele tá abrangendo outros estados aí. E eu falo assim convicto e com certeza mesmo da coisa, porque eu administro os Master, e os Master faz jogos assim por outros estados e tudo, e a gente vê um número que vão de torcedores, é uma coisa incrível, né? O lado do Paraná, acho que o Corinthians atacando muito bem. Eu digo assim, o torcedor tá crescendo de uma forma assim assustadora. E são torcedores mesmo, né? Não é o cara que torce para outro time e simpatiza pro Corinthians. Não, ele mora no Paraná, e é corintiano, né? Não, eles vêm do Paraná, assistem jogos aqui, voltam depois do jogo, eles fazem essa loucura. Um fanatismo bem exagerado até, né? Por isso que nós somos um bando, né? É um bando de loucos. Não é igual aquela coisa, né, Rodrigo, do torcedor do Flamengo, né? O cara torce pro... A gente teve uma discussão acalorada essa semana sobre isso, exatamente. Né? Então, o Corinthians não, o Corinthians é Corinthians. E o torcedor do Flamengo, esse torcedor que tá no Nordeste, ele foi ali porque era o que a Globo... E não é culpa da Globo, a Globo é uma empresa. Começou pela rádio, porque eu era criança e eu ficava ouvindo com meu pai e minha mãe. Só passava aquilo, Só do Rio de Janeiro. Só do Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo. Chamada, acho que Rádio Nacional, né? Nacional. Rádio Nacional que transmitia os jogos e tudo. Mesmo morando aqui em São Paulo, era o Rio de Janeiro que passava. Mesmo morando aqui. E o Corinthians foi crescendo ali de um time de bairro, mas foi crescendo para uma massa ali gigantesca. E daí a gente vem para ídolos mais recentes, o próprio Ronaldo falou na época, foi zoado. O Corinthians não vive de título, né? Vive de Corinthians. E é isso mesmo que você falou. Eu vou até dizer, vou até pular de um polo para outro para você ser sabedor. Eu tinha Moisés, que chegou do Rio de Janeiro, Russo, que chegou do Rio de Janeiro, Palhinha, que tinha vindo de Minas, Vaguinho, que tinha vindo de Minas, o Romeu. O sonho da vida deles era jogar em São Paulo e justamente no Corinthians. Eles tinham esse sonho, por causa de ter enfrentado o Corinthians e falado sobre o torcedor corintiano, né? Então você vê que o próprio jogador, naquela época, aquela geração,
ele já tinha dentro de si que, pô, jogar no Corinthians vai ser o sonho de muita gente. Eu venci, que nem o Moisés. Eu falei, Moisés, o que levou você a vir pro Corinthians? Ele falou, Basílio, eu era seleção brasileira no Rio, campeão vários anos também no Vasco, mas a gente tinha o sonho de vir para São Paulo, porque o grande nome do momento de campeonato era do São Paulo, era São Paulo. Paulistão. Então aí eles já vieram com esse pensamento de realizar, né, seu sonho profissional e acabaram vindo todos para o Corinthians. Graças a Deus que se tornaram felizes, né? Campeão e tudo. Mas no Corinthians você é feliz sendo campeão, não, né? Não, mas eu tô de acordo com você. A questão não é de ser campeão. Às vezes, vocês que estão me ouvindo agora, da torcida, entendam que eu vou falar de novo, né? Porque às vezes você faz a colocação. Não, o importante é estar no Corinthians, é ser corintiano e tudo. Mas para quem é sócio das torcidas uniformizadas, não podemos passar muitos anos sem ser campeão, sim. Entendeu? Mas tudo isso está sendo realizado, está se concretizando. Mas o torcedor corintiano, ele é dessa forma. Primeiro o Corinthians, segundo o Corinthians e terceiro é a mulher dele. Se ela vacilar, é o Corinthians também, né? Mas, inclusive, esses dias eu vi uma entrevista do Ronaldão, zagueiro do São Paulo, ele falando que o jogo que ele mais gostava de jogar era contra o Corinthians e fora, que naquela época era Pacaembu, ou às vezes no Morumbi, lotado de corintiano, isso infelizmente hoje a gente não tem mais. Mas justamente porque, para eles, e eles eram um time na época a ser batido e tal, para eles era muito estimulante jogar contra aquela massa gigantesca jogando contra, né? Você xingando, fazendo aquela pressão, né? E daí passa pra gente como que é essa experiência, então, da gente que jogou bola com 30 pessoas gritando, sendo que metade era da família, como que é jogar no estádio com essa massa te apoiando e te empurrando? Equilíbrio. Isso está dentro de você. Porque quando você se torna um jogador profissional, você sabe que você vai enfrentar isso. Você vai estar jogando com o campo lotado e ainda mais estando num time como o Corinthians. Até a gente está acostumado a falar, né? Quem joga na base do Corinthians pode jogar em qualquer outro time, porque já sabe a pressão da forma que é exercida mesmo nas categorias de base. Mas isso é o natural de cada um. Às vezes você pega uma diretoria até muito tranquila para se trabalhar, mas não é. É que ele vai fazer jogos em Campinas, em Jundiaí, o torcedor vai comparecer. Ele vai estar junto com você. Então, tudo isso já passa a ser do próprio ser humano, que veste esse manto sagrado, ser sabedor que a cobrança ela é feita em todos os instantes. E como era ter a torcida contra? Você gostava? Te estimulava também, que o Ronaldão falou, quero jogar com o estádio lotado contra mim, me vaiando, me xingando. Eu também, a mesma coisa. Ia pra cima também. Ia pra cima. Eles xingavam, você vai fazer o quê? Eles torcem pro outro time. Por isso que eu falo que tudo é através do equilíbrio do ser humano, você entendeu? Então, é a mesma coisa, eu aprendi profissionalmente. Quando você vai jogar na casa do adversário, antes ainda era meio a meio, né? Agora não. Agora é uma torcida só. Então fica até mais fácil. Se você tiver o equilíbrio de entrar, segurar o jogo, não deixar o adversário começar a gostar, de deixar a torcida participar, já está meio caminho andado para você sair com um bom resultado. Você joga a torcida mandante contra o próprio time, exatamente. Né? É a mesma coisa eu perguntar para vocês. Vocês estiveram numa fase ruim, mas contra a gente vocês crescem pra caramba, né? Parece que é outro campeonato, né? Não vale nada, mas contra a gente parece que eles dão o último sangue, o último suor, né? É a mesma coisa quando o Galvão falava assim, tá ruim, chama o Chile, né? A seleção brasileira.
Então, parece que o São Paulo tá dessa forma contra o Corinthians. Ah, tá ruim? Peraí, É o jogo chama da Corinthians, vida. é o jogo da Mas vida. o contrário acontece também. A melhor coisa pro Corinthians em crise é jogar com o Palmeiras ou com o São Paulo, porque eles vêm achando que o Corinthians tá em Não crise. fala ó. isso. Esse ano tá dessa forma. Né? Não, a maior crise do Corinthians e acho que a gente perdeu só um clássico, mas os jogos Já importantes perdemos um só. a gente acabou ganhando. Já ganhamos, empatamos. E vamos ficar nessa vantagem. E vamos explorar mais ainda. E vamos dar uma pausinha, se é que possível, no tema Corinthians. E hoje, infelizmente, a gente não tem um dos membros aqui, que é um grande amigo dele e meu, que ele é, se não é o maior, é o terceiro maior torcedor da história da Portuguesa. Concordo. E você tem uma ligação um pouco forte com a Portuguesa, né? Então conta pra gente da Portuguesa na vida do Basílio. Por favor, conte desde o começo, como foi você chegar na Portuguesa, se profissionalizar, se possível, se quiser Eu contar. posso ser direto. Nasci, cresci e me eduquei dentro da Portuguesa de Esportes. Aham. Eu digo que eu nasci porque lá foi o grande passo que eu comecei nas categorias de base da Portuguesa de Esportes. Aí eu fui treinar na Portuguesa por intermédio do Aguinaldo, que vocês conhecem, que foi treinador do Ronaldo, Sim. o Giovanelli, hoje trabalha com as meninas lá e tudo. E eu jogava com ele de sábado, às vezes, num time do meu irmão. E ele, quando não tinha jogo, ele ia jogar com a gente na várzea. E aí ele falou, pô, seu irmão, leva jeito, pô, vou arrumar um cartão, manda o seu irmão ir lá. Aí eu peguei, eu fui. Aí o primeiro dia, já passei no teste, era o Ipojucan que estava fazendo a avaliação. Aí a gente ia uma vez por semana, porque eles iam... no ano seguinte, esse infantil ia subir todos praticamente direto, e o que era infantil ia tudo pro juvenil. E você ano tinha foi quantos isso, anos, Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, entendeu? Tinha uns 13 anos. E aí nós ficamos quase que um ano, primeiro era toda sexta-feira, depois passou a ser de terça e sexta. E dificuldade para ir treinar, né? Como é sim. que vai arrumar dinheiro? Eu tinha que pôr um garfo toda hora na bolsa da minha mãe. Isso quando meu irmão não me ajudava. Meu irmão foi o que me ajudou muito, né? Aí ele dava um dinheiro, a gente sabia as dificuldades. Mas a gente ia. Mas a Portuguesa de Esportes foi a que praticamente abriu as portas para mim. Você vê que eu com 15 para 16 anos eu já estava jogando no profissional. Caramba, que legal. Porque... a Portuguesa, aliás, naquela geração minha, tinha o campeonato de aspirante. Uhum. Então, os jogadores que não jogavam, que vinha vindo de contusão e não jogava no profissional, então ele ia jogar pelo aspirante. E eu, né, com 16, depois 17, aí estava jogando com eles. E foi assim muito rápido. E foi lá no Corinthians que eu fui chamado. Uhum. A base, nós tínhamos jogado o infantil contra o infantil do Corinthians e nós tínhamos ganhado de 3-0. E eu fiz 2 gols. E aí o treinador era o Gin Lopes, que olhou e falou assim, gostei daquele magrelão lá. E aí me concentrou. Aí ele me concentrou. Aí depois começou o campeonato e eu começava a fazer isso. Aí eu não treinei mais no infantil. Aí eu já fiquei na parte de cima mesmo. E aí foi uma sequência muito boa. Eu digo que a Portuguesa me ensinou muito. De que forma? Você vê que para fazer o contrato, eles foram na minha casa, conversaram com meu pai e minha mãe. Primeira pergunta deles: vocês moram de aluguel? Vocês têm terreno? Vocês têm algum parente que tem algum terreno para construir, para fazer alguma coisa? Aí a minha mãe falou, não, nós moramos de aluguel aqui, tudo. Então, olha, a Portuguesa está dando um dinheiro já de luvas para ele. Vocês guardem esse dinheiro aí. E aí, quando ele começar a jogar e pegar um dinheirinho, uns bichinhos, ele completa aí, vocês dão de entrada numa casa. Né? Que legal. Aí foi isso que eu fui fazendo. Por isso que eu digo que a Portuguesa, eles nos ensinavam muito. A colônia portuguesa tem isso com eles, né? Deles poderem dar uma assessoria
não só visando você como jogador, mas como gente acima de tudo, né? Então, isso que foi que aconteceu na minha vida. E agradeço muito a Portuguesa de Esportes, não só pela oportunidade na base, mas principalmente o ensinamento que me deu para que eu vencesse profissionalmente. E antes da quebra da fila do Corinthians em 77, teve a quebra da fila da Portuguesa em 73, né? Teve. Conta como que foi esse título. Ah, você quer saber dos pênaltis, né? É isso que você quer saber. É a matemática que infelizmente, o Armando Marques não estava muito adaptado, mas veja bem, a Portuguesa tinha formado assim um time muito forte, muito sólido. Foi o Enéas atravessando um momento assim. Primeiro existia Pelé e depois era o Enéas. Enéas jogava muito, muito. E aí a Portuguesa, depois de uma noite lá chamada Galo Bravo, ela fez o quê? Pegou a base, mesclou com a profissional, e ali foi que nesse enxerto que começou a dar certo. E aí a Portuguesa cresceu muito o futebol, e nesse crescimento aí, a gente pode colocar que a maioria dessa garotada que veio para o profissional se deram bem e a Portuguesa acabou ganhando, que nós fomos até, acho que campeão, existia a Taça São Paulo, em cima do Palmeiras nós ganhamos. E aí no ano... com a academia? Não sei se era academia, mas era um time forte. Não era academia, não, porque é Eurico, acho que era Leão, Eurico, Baldó. Tinha uns caras bons lá no... Não, o Palmeiras era, já tinha jogadores. O Leiva, inclusive, estava lá. O Leivinha saiu da Portuguesa e foi para lá. Uhum. Mas aí a gente faz a seguinte colocação, que... a Portuguesa, quando conseguiu aquilo, nós não podíamos parar, porque era o Otto Glória, que tinha vindo da Europa e tudo, era nosso treinador. E ali só houve crescimento. Só que no jogo final, que nós fomos para finais contra o Santos, aí no jogo em si, a Portuguesa fez 2 gols. Um estava impedido mesmo. O outro não, o outro foi legítimo e ele foi anulado. E aí, bom, aí vai para os pênaltis. A Portuguesa perde o primeiro, o Santos vai lá e perde também. Depois a Portuguesa perde, o Santos vai lá e faz. A Portuguesa perde, o Santos vai lá e faz. Faltavam 2 pênaltis ainda, você entendeu? Por isso que eu digo da matemática, que o Armando Marques, acho que... Ele encerrou o jogo ali, né? Acho que o caminho suave não deu um caminho para ele. Então, aí, nisso daí, eu sei que eu digo assim que o culpado daquilo que acabou acontecendo foi o Pelé. Porque quando a Portuguesa bate e perde... O Armando Marques levanta, aliás, quando o Santos faz o gol, o Armando Marques, vendo o Pelé vibrando, pulando, ele deu por encerrado o jogo. E ainda faltavam 2 para cada lado ainda, você entendeu? Apesar da vantagem do Santos de 2 gols, né? Aí eu só sei que eu fiquei cumprimentando e conversando com o pessoal do Santos, inclusive o Brecha, acho que estava conversando comigo, o Edu. E nisso daí eu vejo o diretor me puxando, me tirando. Falei, calma, espera um pouco. Aí eu tô vendo que um abaixa, tira minha chuteira, tira a meia, vai tirando. Falei, calma, pô, eu já vou embora. Aí ele falou assim, não, nós não vamos pro vestiário, nós vamos pro ônibus. E eu até ali eu não entendi o que estava acontecendo. Aí o diretor falou assim, Basílio, você não tá entendendo? Não tem ninguém no vestiário, tá todo mundo pra cá. Aí nisso o Armando Marques descendo essa escada do Morumbi, aí ele volta. Faltam mais 2, faltam dois. Eu falei, bom, eu como era o último batedor, falei, se você arrumar chuteira, meia, camisa, eu volto, porque eu tava só de calção.
Aí deixou os diretores, não, vambora. Aí eu fui pro ônibus. Nós fomos tomar banho só no Canindé, né? Porque ali, eu acho que o reflexo maior foi do Otto Glória com a diretoria. Tira o time daí, porque é um erro de direito. A Portuguesa estava no seu direito. E aí foi isso que acabou acontecendo. E aí, no caminho que nós ficamos sabendo do resultado que tinha dado campeão praticamente para os dois times, porque não havia tempo hábil para se ter outra partida. E nisso a gente festejou no ônibus e tudo, só que o banho só foi possível no Canindé. Mas é isso que acabou acontecendo mesmo nessa... Brunão, a gente traz esses convidados com pouco conteúdo e pouco repertório de história e fica difícil seguir o eixo de um roteiro que a gente pensa. Eu vou postergar de novo a sua ida para o Corinthians e me explica, Basílio, como que foi jogar contra Edson Arantes do Nascimento. Assim, a gente é muito novo, tinha muito pouca TV. De novo, a referência que eu tenho no meu pai, que meu pai ia muito no estádio, ele fala que nunca viu alguém bater tanto no Corinthians que nem o Pelé batia. Era muito diferente ele jogando com a bola? Como que era? Totalmente diferente. Igual o Pelé, acho que nunca mais vai existir. Infelizmente, eu em vida não acredito ver. Não acredito ver mesmo, porque a gente nota que houve aí gerações e gerações. Estava até vendo ali uns lances do Ronaldinho, o Bruxo. O Bruxo, nossa, é brincadeira o que ele faz com a bola, né? A gente tem aí o TikTok que a gente acompanha, mas é aquilo mesmo. Mas joguei diversas vezes pela Portuguesa, não com o Corinthians. Sim. O Corinthians ele já tinha parado, né? Ele já estava nos Estados Unidos. Claro. Mas contra o Pelé eu tenho até algumas fotos com ele e tudo. Até quando a gente soube que ele ia parar, todos os jogos a gente ia tirar foto. Eu tirava fotos com ele. Pode ser a última oportunidade. Mas eu tenho algumas fotos lá que estão com a minha filha, né? Com a Bruna. A Bruna fez um acervo lá e ela coloca essa foto com o Pelé. Para ela é uma coisa assim indescritível. Mas para você ver, a minha ida pro Corinthians... Eu ia perguntar agora isso. Então, minha ida pro Corinthians, o que houve? Terminou meu contrato na Portuguesa. Eu já tinha quase 10 anos de Portuguesa. Aí ele falou, olha, vocês podem procurar clube que eu vou facilitar. O presidente, Oswaldo Teixeira Duarte. Então era eu, Xaxá, Luizinho, tinha mais um outro jogador também. Aí eu já tinha mais ou menos uma indicação que era o Santos e o Corinthians. Porque o Corinthians eu tive 2 vezes lá. 2 vezes conversei e 2 vezes fui multado. Uma só. A outra não. É mais com conversa do que a gente conseguiu mexer no coração dos dirigentes. Mas aí eu tinha ido à tarde, conversei com o Gandula, na época era o diretor do Santos, ele era gerente de um banco. E aí ele falou, bom, quanto você quer? Isso. Ia lá, conversava com o presidente dele, voltou e falou, tá fechado. Pegou e me deu um cheque. Peguei o cheque e fui embora. Falei, vou pra casa, depois eu falo pra minha mãe e meu pai, né? E aí eu tô na casa da minha namorada, de repente ela falou, seu pai chegou aí. Aí eu falei, pô, meu pai tá rápido, né? Mas porque meu pai sempre cuidou dos meus negócios, era ele que conversava sempre com os dirigentes. Aí eu falei, ele não sabe dessa conversa que você teve com o pessoal do Santos? Ele não sabia? Não sabia. Sabia que você sabia porque o presidente do Santos já tinha comunicado na Portuguesa que tinha acertado comigo. Tá. Aí o doutor Oswaldo falou, não, pro Santos ele não vai. Porque teve uns problemas de jogador, do Marinho Pérez, de outros jogadores que tinham saído, que foram pro Santos, e era um problema deles pessoais. Tá. Aí, de repente, quando o meu pai falou, eu falei, pai, o caso é o seguinte, tô com um cheque aqui. Ele falou assim, então você trata de devolver. Aí eu falei,
Mas como devolver, pai? Pô, com que cara eu vou chegar e falar, tô o cheque? Não é assim, né, pai? Não é por você ficar com o dinheiro, é por você ser tratado como gente, como ser humano, Palavra, né? respeito. Que você É a deu, palavra, né? exatamente. O caráter vem com Aí- dinheiro, né? Ele falou, ó, o doutor Oswaldo já conversou com o presidente do Santos, vem comigo aqui que nós vamos lá na casa do Matheus. Aí eu olhei aquele carro, aí entrei, e justamente o cara que sempre tentou me levar, que era Orlando Monteiro Alves, o pai do Duílio, o pai do Adilson. Então, eu peguei, entrei no carro, fui lá de marionete só, né? Só fazia assim. Só Aí o Matheus falou valor, e o meu pai já falou, ó, já falei para ele quais são os valores, já tá tudo ok. Falei, tá tudo ok, tá bom, não tem problema nenhum. Amanhã você se apresenta. Eu falei, tudo bem. E aí falei pro meu pai, e agora? Ele falou, amanhã você acorda mais cedo, antes de abrir o banco, você fica lá na porta. Aí foi Devolveu o que o cheque. aconteceu, Aí ele vinha vindo, o Gandula, e eu com o cheque na mão. Ele, guarda isso daí, garoto. Aí eu falei assim, não, ele falou, já sei de tudo, meu presidente já falou comigo, tal, boa sorte, Sem seja ressentimento. feliz. Sempre ele falou assim, nossa, olha, pela primeira vez eu vejo assim um jogador vir assim de encontro e olha, eu desejo toda a sorte do mundo, garoto. Vai lá, vai vencer lá, que não tem problema nenhum, não. Aí peguei, devolvi o cheque para ele, pedi desculpa e dizendo para ele, eu não era sabedor. Eu não iria conversar com o Santos se não tivesse um consentimento do presidente da Portuguesa. Então aí foi o que acabou ocorrendo. E graças a Deus... Foi só pro time do coração, né? Aí aquele que de garoto pulava o muro. Vocês que estão me vendo, não façam isso. Pulava o muro para ir assistir jogo do Corinthians, mas tudo fazendo parte. E daí esse garoto que pulava o muro para ver jogo do Corinthians, ele sai da Portuguesa, 10 anos de Portuguesa, e chega para substituir o Rivelino, que era um dos grandes nomes ali daquela geração, um dos maiores jogadores que a gente teve ali naqueles anos. E como que foi essa responsa de chegar para substituir o Rivelino, que, verdade seja dita, não fez tanto sucesso no Corinthians, apesar de ser um jogador genial, né? E a saída do Rivelino Não, também não foi amigável. do Não Corinthians, foi né? amigável, não foi. Foi bem conturbado. E né? para você ver, quem me levou as 2 vezes para ser contratado pelo Corinthians foi o Rivelino. Caramba. Porque era assim, a Portuguesa, quando inaugurou o Canindé, ela fazia os amistosos, que nem foi contra o Benfica, a inauguração, aí outros jogos vinha vários times da Europa, e aí ela convidou o Carlos Alberto Torres, o César Maluco, Héctor Silva, mais uns 2 outros jogadores, o Rivelino foi. E no jogo com o River eu me dei muito bem. E aí nós estamos no vestiário, eu tô vendo que o dirigente nunca fica assim lá no chuveiro. Falei, pô, tá todo mundo para ver o Rivelino tomar banho, pô, não tô entendendo. Aí o coisa falou, não, eles estão só de olho aí. Aí eu tava do lado do River, o River falou assim, ó, os homens vão vir atrás de você aí. Eu falei, poxa... Ele falou, depois eu falo com você. Então tá. Aí, pô, conversamos, tomamos banho, se trocamos e tal. Aí eu tô e os dirigentes tudo olhando, fazendo um cicerone pro Rivelino, que foi convidado e tal. Aí na hora dele despedir de mim, ele falou assim, ó, os caras vão te procurar aí, tá bom? Falei, tá bom. E isso acabou acontecendo, por isso que eu falo que em 2 vezes eu tentei. E você vê como é o destino. Acabei indo pro lugar dele. A minha estreia contra o Fluminense, ele no Fluminense. E Isso em aí, 75, né? 7-5. Isso. Aí ele falou assim, esperaram eu sair para te trazer. Você tá vendo como é que é? Eu falei, eu só lamento, Bigode, porque eu queria estar jogando com você. Nossa, queria jogar com Seria, hein? você. Essa né? dupla, hein? Nossa Queria jogar com você.
mas o destino não deu essa condição e esse privilégio. Então vamos manter a temática Fluminense, vamos pular para um ano depois. Conta como foi esse joguinho aí que vocês foram para o Rio para enfrentar o Fluminense sem, lógico, não tinha internet, não tinha SMS, não tinha celular. Como que foi a chegada do Corinthians para esse joguinho lá em 76 que deu só o quê? Foi 145 mil torcedores? Do Corinthians tinha lá. Era semifinal do Brasileiro, é isso? Foi. Semifinal, Foi semifinal porque a brasileiro. final foi contra o Internacional lá Ah, sim. em Porto Alegre. Bom, o Corinthians passou na sua chave e aí ia enfrentar o Fluminense. É lógico que o Fluminense, favorito, assim, disparado. Com aquela chamada máquina, né, de jogar futebol, que era o time do Fluminense. Mas ali você vê como é que é o destino, sei lá, a gente tem que pôr e falar aquilo que aconteceu. Um dia lindo, maravilhoso no domingo, um sol, mas um sol assim, de brincadeira. De repente, 2h da tarde começou a escurecer. Mas escureceu assim de um momento para outro, caiu um temporal. E nós estávamos indo para o Maracanã e a chuva caindo. Falando, putz, a vida. Mas para nós foi a melhor coisa, para o nosso time. Porque o nosso time era mais pesado, mais parrudo. Nosso time era mais de parte coletiva do que praticamente enfrentar a máquina que era o Fluminense. Aí eu estava no banco. E aí na chegada no Maracanã, eu pus a minha roupa no armário e subi. Falei, deve ter preliminar alguma coisa, né? Mas ainda estava chovendo. Aí eu subi as escadas, fui subindo. Aí eu vi aquela divisão, né? Com os polícias. Falei, vão ficar tudo próximo, né? Aí na hora que eu subi, que eu olhei assim, eu falei, não acredito, mano. Eles invadiram o Rio de Janeiro. Aí eu, corre, nisso chegou o Lance. O Lance estava perto de mim. Eu falei, Lance, olha só, eles são loucos, eles vieram para o Rio de Janeiro, dividiram o Maracanã. Aí ele falou, não dividiram não, nós somos maioria ainda. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou assim, Basílio, olha aí embaixo. O Maracanã tinha o chamado geral, que era o gargarejo, né? Uhum. O gargarejo ali, a bola caía lá, que eles ficavam jogando e tal. Aí nisso, aí nós vimos aquele monte de torcedor do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, tudo se juntaram com os corintianos. Então, quer dizer, nós passamos a ser uma maioria ali, você pode pôr Corinthians 60%, eles com 40%. E qual era a capacidade, mais ou menos, do Maracanã na época? Era 200 e poucas mil pessoas, né? Muita gente. Não, tinha, a casa tava, nossa, não cabia de gente. Mas aí o primordial vocês vão saber agora. O Horta foi para São Paulo entregar os ingressos do Corinthians. Aí ele chegou conversando com o Matheus e perguntou, quantos ingressos você quer? Ele falou assim, dá metade para mim. Ele falou, tá vendido para você. Aí o Matheus falou, tá vendido? Trucou. Então eu fico. Eu fico com eles. Eu fico com essa metade. E foi isso que aconteceu. Aí chegou no Rio, o Horta acho que chegou falando, pô, vendi metade dos ingressos pra ele lá. Os tontos se vier meia dúzia de gato pingado, na hora que eles viram. Aí diz que o Rivelino falou pra ele, não, o senhor não fez isso, eu não acredito que você fez isso. Falou, eles vão invadir o Rio de Janeiro. E foi isso que acabou acontecendo dessa grande invasão. E vocês podem notar que logo em seguida nós fomos, na outra semana, nós fomos para Porto Alegre. Ver se o Inter cedeu alguns ingressos. Deu lá meia dúzia de ingressos para nós. E porque, que nem eu sou nascido na Casa Verde, né? E aí eu estava lá, teve uma Kombi que veio do Rio de Janeiro. Eles vieram do Rio de Janeiro, quer dizer, dormiram no Rio, ficaram a noite toda na Esbórnia e depois chegaram em São Paulo só para tomar banho, trocar de roupa e foram tudo pro sul de Kombi. Nossa. E... Fiel mesmo, hein? Não, são fiéis mesmo. E aí ele falou, Basílio, chegamos lá e ingresso pra gente entrar.
Diz que não tinha, aí começaram a ceder, deram para as torcidas, né? E aí eles arrumaram um jeito e assistiram. Mas foi um sufoco. Não sei se vocês notaram que até hoje há uma rivalidade muito Sim. grande Com o Inter, né? por causa de 76. Até hoje eles reclamam do DVD. 2005. Até hoje foi no O Inter tá DVD. pleiteando esse título aí, né? Tá querendo ir pra justiça, né? Mas, Basílio, Pode mandar eles irem. A festa já foi dada, o troféu tá lá, manda eles virem buscar. E o Inter nessa época era um timaço, né? Nossa, Foi tricampeão dispensa brasileiro, né? comentário. Campeão invicto. Eu tudo, gosto né? muito do Muricy, mas Muricy não tem jeito. e aqui nesse programa, Basílio, desculpa só essa correção que eu vou fazer, a gente é totalmente a favor do clubismo e contra falsas modéstias. Então não precisa falar de destino. Você nasceu iluminado, cara. Você nasceu pra estar no lugar certo na hora certa. Então, Com não é- certeza. Então, não, você tem cara que nasce com aquilo virado pra lua e nasce pra brilhar. Basta a gente falar do gol, né? E agora a gente vai chegar, vou até pedir pro Brunão introduzir o tema. Conta aí. Então. Não, vê lá, hein? Não, ó, eu vou ser bem categórico. Bem sucinto. Bem sucinto mesmo. Eu vou fazer uma pergunta direta e reta pra você. É verdade que Oswaldo Brandão sonhou com o seu gol? Sim. Veja bem, o Oswaldo Brandão, ele é kardecista. E era assim, né? Quando ele chegou, ele fazia as palestras dele. Não sei se vocês sabem, né? Mas ele tinha um filho que estava na fase terminal, né? Eu não sabia. Márcio, estava muito doente. E ele fazia algumas sessões na casa dele, recebia as pessoas e tudo. E ele dava para um jogador, ele escolhia, ele olhava, ele observava e sempre dava um livro de Kardec para alguns jogadores. Eu recebi, Zé Maria recebeu, Vladimir, Geraldão, diversas pessoas que receberam esse livro dele. E ele disse que na noite, ele fazendo as suas orações, ele recebeu uma mensagem. Ele achava que, porque nós estávamos machucados e nós não sabíamos se iríamos jogar. Aí ele entrou pela manhã, foi quando ele deu essa notícia para nós. Vocês vão jogar, não vão fazer teste. Nossa, eu olhei pro Zé Maria, se pudesse soltava fogos dentro do hotel. Porque o grande medo nosso era de fazer o teste, né? O teste vocês não sabem o que é. O preparador físico quer se livrar do problema. Aí ele deu a notícia. Vocês vão jogar e tal, e você, neguinho, você vai fazer o gol. Eu falei para ele, que faça tubias de mão, que seja validado, né? O importante é ser campeão. E foi isso que acabou acontecendo. Essa é a previsão que ele fez, que ele entrou no quarto pela manhã, no dia 13/10/77, e nos deu essa grande notícia. E ela acabou se confirmando. Aí depois, porque era assim, eu e o Vladimir, sempre depois de uma refeição, almoço ou janta, a gente ficava com o seu Brandão conversando. Ele tinha muitas histórias, né, para passar. E aí foi na hora do almoço. Aí eu tô descendo, eu vou perguntar pro homem o que foi que levou, né, ele ter essa certeza. Ele falou, pode descer aí, vem cá. E eu falei pro Vladimir, você não vai? Ele falou, vou daqui a pouco. E aí eu perguntei para ele, né? Ele falou assim, tem coisas que você tem que ter fé. E a fé é o que traduz tudo aquilo que você vai buscar, ou alguns são em orações, outros são em promessas, são diversas coisas. E eu recebi essa mensagem. E ele falou, e Deus escolheu a pessoa certa. Por isso que você está falando, né? Para de achar o destino. Você nasceu para fazer aquele gol. Porque você veja bem, olhando a jogada em si, eu pensei que a bola tivesse, porque naquela época o que prendia as redes era um ferro, né? Ferro. Eu pensei que a bola bateu no ferro e voltou. E eu estava com a visão meio encoberta ali, e aí eu vi que a bola voltou, mas estava pro Vladimir, né? Eu falei, Vladimir faz o gol. Aí quando o Vladimir
cabeceou, aparece o Oscar na frente dele. A bola bate na cabeça do Oscar e se projeta na minha direção. Ali não tinha jeito, mano. Eu já bati e já fui pra galera, porque eu tinha certeza de fazer o gol. Né? É, porque eu ia perguntar justamente isso, né? Porque teve a história também que você não sabia se tinha chutado, se a bola tinha... O que aconteceu, porque um lance muito rápido, né? E se é rápido pra quem tá assistindo, é o que a gente brinca. A gente que já tentou jogar bola sabe que muitas vezes você nem imagina ali naquela hora. Como que foi isso e assim, o que você percebeu primeiro? Que você fez o gol ou que a fiel explodiu? Como que foi? Conta pra Não, gente. eu fiz primeiro convicto que faria o gol, que a bola se projetou pra mim, que eu faria o gol. Porque eu tô acompanhando todo o lance, eu tô vendo o jogador da Ponte e do Corinthians caindo aqui pelo lado direito deles, né? E jogador que levantou, o Oscar levanta, ele tava quase caindo, ele levanta e a bola bate na cabeça dele. Ela bate e vem na minha direção. Pô, eu tô com um canto totalmente descoberto ali. E eu peguei de bate-pronto, bati e já saí pra Já galera. correu, Já corri, porque eu tinha certeza de fazer o gol. Entendeu? Aí muita gente fala, mas tem outros jogadores. Eu falei, se nego chuta fora é problema de cada um. Eu sei daquilo que eu tenho competência pra Qualidade. fazer, O né? importante é que fez, e ninguém tira nunca fez. mais esse gol. Agora põe no DVD aí. Já passava? E olha o nível dos jogadores que ele vai citando assim. Oscar, nossa, zagueiraço, né? Oscar, Oscar Polozzi, Oscar, Carlos. Meu pai me perdoa, mas minha mãe namorou o Oscar Ah, é? quando ela estudava em Campinas. E por causa disso. Não fale isso, não fale isso. Ela terminou depois porque namorar jogador de futebol não é muito legal. Mas o meu pai, ele não pode ver entrevista do Oscar. Ele diz que meu pai assim, um ódio velado, sabe? Nunca falou nada, Mas deve ser aquele negócio que deve... Mas sabe que eu vi uma vez a final da Copa América. Mas imagina isso, o ex da sua esposa é o zagueiro titular da Copa. A final do gol do Adriano contra a Argentina. Foi Copa América, né? Foi Copa 2004. América. Eu vi, a gente tinha ido pro hotel do Oscar e o Oscar viu com a gente a final, comemorou. Eu abracei o Oscar na comemoração, meu. Eu era criança, mas meu pai, que é São Paulino roxo, falou: pô, foi um dia. Um dos dias mais felizes da minha vida. Eu comemorei com o Oscar um título da seleção brasileira, né? E isso que a gente tá falando. Pensa comentário. Isso que a gente tá falando, hoje em dia diminui muito, mas é o Campeonato Paulista. É só ver as pessoas que ele citou aí nos lances. O time da Ponte Preta era bem superior ao nosso, tudo. Mas só que na realidade do vamos ver, o jogo final, resultado normal, uns 3-0, 4-0 seria o resultado normal. Normal, Normal, porque o primeiro tempo que nós perdemos de gols, bolas que o Carlos defendeu, bola que bateu na trave, bola que desviava em jogador da defesa da Ponte Preta, foi um ataque assim, todos os instantes no primeiro tempo. Era pra ser o seu momento. Não, e pra você ver como ele é iluminado, porque no futebol a gente sabe, a bola pune. Time que não faz gol, toma gol. Vocês não fizeram e daí sobrou pro Basílio meter aquela pancada lá pra dentro. Inclusive a gente tem o gol aí, não tem? Aqui, ó. Olha o cara. Nossa, o pezão. Carlão, já sai, né? Aí, resvalei. Olha lá. É o Vaguinho que chuta aquela bola, né? É o Vaguinho. O Vladimir cabeceou, foi isso? Não tem ninguém ali. Você acha que eu vou... Tem jeito de errar aquilo ali, ó? Não tem. Te falar que tem, viu? Você Tentou não pegar tem. com a mão? Tem jogador caído ali. O zagueiro tentou pegar com a mão o chute? Foi isso? Ou foi É o impressão? Polozzi que sai, ou o Ângelo, um dos dois que tenta pegar, mas já tá até caído, quer ver, ó? Olha o lance em si, eu resvalo de cabeça. É o Vaguinho que chuta aqui, né? chuta na trave. Aí eu pensei que pegou naquele ferro que Sim, ferro interno. aí O bate Oscar. na cabeça do Oscar. E aí tentou defender com a mão. Nossa, você jogou ali. é o Mas Ângelo. tá certo, no final você faz isso. Não, né, pô? Aquele placar lá tá em casa. Tem lá, Corinthians. Só que tiraram, ao invés de ser o número 1, eles pegaram o I do Corinthians e colocaram. Eles deram pra mim de presente aí, quando eu tava trabalhando. Um belo souvenir. E, Falei, se o São Paulo ver, eles vão me cobrar até hoje. e como que foi? Ixi, do jeito que a situação atual tá, vou querer te... É bom pra diminuir a dívida ali do tricolor. A comemoração, E como que colega. foi
o pós-jogo, o pós-título, tanto na vida do corintiano quanto na vida do Basílio? O Basílio mudou completamente a minha vida, né? Por isso que eu falo, gratidão eterna ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é só torcedor corintiano, hoje eu tenho admiração por diversos outros torcedores, entendeu? Eu acho até pelo meu modo de ser, de não fazer muita brincadeira, de botar apelido. Eu procuro ser, porque eu já tive colegas que jogaram no São Paulo, jogaram no Palmeiras, no Santos. Tive diversos amigos mesmo, assim, principalmente carnaval, sair em escola de samba, que a gente saía no camisa verde e branco. Então, eles vinham todo fim de ano, a gente fazia uma brincadeira lá. E eles estavam sempre com a gente, então eu tenho assim um carinho muito grande. Só que o seu time, não fala pro seu presidente dar uma abertura para mim agora, porque eu sei que eu fui Papai Noel um ano lá no São Paulo. Foi o Silvio Luiz que fez um programa e aí falou a respeito do jogo no Morumbi. E aí eu fiz algumas gravações lá, mostrando a trave, onde foi, onde não foi e tal. E aí depois chegou uma época que eles não deixaram mais eu entrar lá. Eu fiz as últimas 2 lá de frente, na pracinha, no Largo. Sim. E botaram uma cadeira lá, coisa e nós fizemos uma gravação de lá. Olha que absurdo, cara. Entendeu? Mas eu não tiro nem a razão deles também, assim, num aspecto, né? Que começaram com aquele negócio, não, lá é o salão de baile, do festa e tudo, mas até ali estava bem. A rivalidade saudável. Mas era uma rivalidade, eu achava muito saudável. Mas aí, depois, começaram a bloquear, eles não deixam não. Eu agora, recentemente... Até com os ídolos do São Paulo, eles não estão deixando entrar também. Eu sei, mas é uma coisa que você para pensar, pô, foi o jogo contra a Ponte, não foi nem contra o São Paulo. Não faz sentido... Né, não permitir. Poxa, e é uma história, faz parte da história do Morumbi, querido ou não. E assim, que a gente sabe que vai ter muito clubista que não vai, mas o gol do Basílio em 77 não é parte da história do Corinthians, é parte da história do futebol brasileiro. Qualquer torcedor que acompanha um pouco de futebol e que não seja tão novo, já ouviu falar disso, sabe o que aconteceu, sabe da fila do Corinthians, sabe do tamanho do Corinthians na época para um time que não ganhava nada, e daí eu volto na questão do iluminado, você ser o cara que tá lá, a bola começa o gol em você, vai para um lado, vai pro outro e volta no seu pé, era para ser você. Ou era no primeiro chute ou no segundo. Por isso que eu fiz até um livro da minha história chamado O Escolhido. Eu me vejo como escolhido. E não é só você que vê você assim, não. mesmo. Posso fazer uma provocação? Agora eu vou ser clubista. Meu pai, fanático do jeito que meu pai é de 61, né? Então já tinha 16 anos nessa época. Falou que o Rui Rei se vendeu nesse jogo. Que ele foi expulso no primeiro tempo, que já tinha contrato assinado com o Corinthians. Isso é uma das grandes lendas que tem ao redor desse jogo. Essa história aí? Como é que é a pergunta? Meu pai... Não, o Rui Rei se vendeu pro Corinthians? Bom, primeiro de tudo, eu sendo colega dele... Jogou com você depois, né? Jogou comigo. Eu jamais admitiria ter um cara que se vendeu... Sim. Porque tanto ele rodou o Corinthians, que ele foi artilheiro, como ele foi para a Portuguesa e foi artilheiro também. É lógico que muita gente se aproveitou da situação, primeiro pela expulsão. A expulsão ele cavou, mas cavou naquela de tentar, eu vou tomar conta do jogo, vou me impor perante o Ducídio. Vou dar uma chegada aqui mais forte. Foi mais afobação. Porque no jogo anterior eles tiveram... essa iniciativa de tomar conta do Romualdo. Fizeram uma roda, deram peitada no Romualdo, o Romualdo não caiu porque um dos jogadores segurou, e a gente querendo entrar e ele não deixando. Só que com o Ducídio, ele se deu mal. Se vocês puderem observar, eu estava perto do lance. Ele corre, ele causou, já tinha feito a falta. E aí, ele segue na jogada, ele faz de novo a falta e gesticula pro Ducídio.
O Ducídio falou, ó, comigo vocês não vão fazer o que você fez com o outro. E ele mandou o Ducídio para aquele lugar. Aí o Ducídio, tanto é que o Ducídio tá com o cartão, acho que o amarelo, E troca. e ele já levanta o vermelho e já coloca ele para fora. Então, quer dizer, se ele tinha esse objetivo, ele foi colocado para fora. Uhum. Eu tava perto do de cá. Eu falei, pô, se é no meu time, eu vou no pescoço dele. Velho, ó, desfalcou o time entendeu? no final, né, pô? Primeiro Mas tempo, velho. mas ele causou Sim. com o pensamento, vamos tomar conta da arbitragem, porque, pô, com essa massa aqui, ninguém vai conseguir... Não vai tirar o título deles na bola. Vai, não vai. E foi isso que acabou acontecendo. Uhum. E outro detalhe, ele acabou vindo pro Corinthians, joguei com ele e tudo, e aí tinha um pessoal que eu conhecia, que jogava na Ponte Preta, falou, pô, ele não pôde nem entrar mais na casa dele lá, que ele tinha, que ele morava e tudo. Então, só a alternativa que se tinha era vender ele. E ele acabou sendo vendido. Mas o pessoal acaba criando nessas Cria, teorias claro. para justificar algo que... As lendas, né? É como se a gente pegar... parte da lenda. Se a gente pegar a Copa de 98, ninguém achava que o Brasil ia perder para a França, então é a mesma coisa. Você falou, o Corinthians chegou ali com um time teoricamente pior que o da Ponte Preta e jogou melhor e ganhou. Alguma coisa aconteceu, não é só o futebol. A mesma coisa em 98, não, vender, a CBF vendeu... Não faz sentido. A França E chegou outro lá e jogou detalhe, cacete. eu na bola. assisti, muito depois de bom. muito tempo Zidane acabou que passou, eu assisti o tape todinho. Eu e o de cá, junto com o Silvio Luiz. Então, aí, eu antes de começar, eu falei, de cá, 1-0 foi pouco. Escuta, você vai ver agora. Mas foi comprovado, a bola na trave, bola que passava nego tirando e tudo, né? Aí ele falou, de fato, 1-0 ficou pouco perto do primeiro tempo que vocês fizeram. Primeiro tempo. Segundo, não. Segundo, eles já deram um equilíbrio mesmo com um jogador a mais, mas deram um equilíbrio melhor no jogo em si. Então, por isso que eu falo que, de repente... o 1-0 foi muito pouco o resultado perante aquilo que o Corinthians fez na primeira etapa. Eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo. Até duas. Não é nem uma pergunta, é outra lenda também. Já que o Casca não tá aqui hoje, né? O Barriga não tá aqui hoje, que é o nosso Torcedor da Portuguesa. portuguesa. Eu preciso fazer essa pergunta, é uma pergunta... Olha, eu acho que é uma dúvida de todos os torcedores que não são da Portuguesa, que tem essa dúvida. Você participou de 10 anos dentro da Portuguesa, certo? É verdade que tem um trator enterrado embaixo do campo? Eu cheguei a jogava, né? E era gozado. O trator, de fato, existia um trator. Mas era assim, onde é o gol que dá para marginal. Então, ali de baixo tinha uma subidinha. E aqueles tratorzinho pequeno para cuidar do campo, né? Então, tinha ali um trator que ficava, a gente falava assim, olha o trator lá, mas ele não tá enterrado, ele tá, né? Tá vivo. Mas era isso que ocorria, mas todo mundo se aproveitou de uma situação e falava a respeito disso. Mas não tinha nada. Como Isso que é lenda mesmo. E como que é ver a situação atual da Portuguesa? Deve ser dolorido para você, né? Muito triste, mas ao mesmo tempo hoje eu tô feliz. Eu estou feliz porque o presidente, eu tenho muito... Eu trabalhei com o pai dele. Eu trabalhei com o pai dele na Portuguesa. Então, ele falava muito. O meu pai foi seu diretor e tudo. E ele foi a luzinha no fundo que eu nem imaginava que a Portuguesa fosse ter. E ele acabou resgatando. Hoje a Portuguesa está no caminho. SAF, ela né? É SAF. Hoje ela é SAF. Ele já me explicou de que forma que é o trabalho que ele deixou essa SAF que entrou. E por isso que eu tenho certeza que a Portuguesa vai resgatar. E o primordial de tudo... Vocês se lembram bem, a Portuguesa revelava, assim, jogadores e jogadores e vendia aí pelo mundo afora jogadores que nasciam lá nas equipes de base. E eles vão começar a fazer o trabalho do Tomara. Sub-9, que é o caminho, do Sub-13.
Porque, se eu não me engano, só tem o sub-20. Nossa, Pra mim, o pouco, né? sub-20... Não, sub-20 O cara tá pronto já, né? Tem que estar pronto já, né? Já tem. Eu com 20, eu já tava 4 anos já, praticamente, já lá em cima, entendeu? Vamos falar de um jogador aqui da Portuguesa que eu vi jogar. Denner. Nossa, bom. Então, eu falo, a minha referência é meu pai. O meu pai falava que depois do Pelé, pra ele, o cara mais habilidoso com a bola que ele viu foi o Denner. Não, tinha o Enéas, vocês não viram o Enéas. O Enéas eu não vi. O Enéas eu não vi. Eu tô falando da opinião do meu pai. Não, mas na questão de jogadas individuais, o Denner leva vantagem. Porque ele saiu, um espaço de campo assim, ele saía com a bola com uma facilidade. E eu tenho certeza que Robinho, todo mundo deve ter copiado o Denner. Porque o Denner era um jogador diferenciado, já jogava salão. Habilidade. Uma habilidade. absurdo, Eu peguei ele nas categorias de base da Portuguesa. Já era diferenciado. Já era diferenciado. Era meio malucão, mas era diferenciado sim, mas jogava muito, muito, muito. E ele teve o mesmo segmento que o meu. Primeira coisa, foi na casa dele conversar, aí o neguinho queria a Mitsubishi. Então. E foi essa Mitsubishi que levou ele, entendeu? E tem outra história famosa da Portuguesa, que o Barriga também ele insiste em negar, que a Portuguesa foi oferecida um jogadorzinho argentino ali por um valor muito baixo. E negaram porque ele era meio gordo. Um tal de Diego Armando Maradona. Dessa aí eu não tô sabendo, não. Mas tem também. Ofereceram El PIB pra Portuguesa, muito novo, antes, óbvio, de estourar, né? Como essas negociações que antigamente acontecia. Mas a Portuguesa achou que não, porque um argentino gordinho e baixinho aqui não vai resolver. Pode até ser mesmo, porque você veja bem, no Corinthians, nós fomos fazer um amistoso contra o Argentino Júnior. Ele não foi. E aliás, o jogo em si foi comprado pela presença dele, né? Ele já estava fazendo a diferença, mas ele acabou não indo, não foi para lá. E esse outro cara que jogava muita bola? Nossa, se jogava. Eu fui estar com ele, sabe quando? Num carnaval na Ponta da Praia, onde o meu compadre Serginho Chulapa tinha um bar lá. Ixi, Maradona, Serginho Chulapa. Canal 6, não é? De frente ao aquário. Isso, de frente ao aquário. E como que você sobreviveu a um carnaval com Maradona e Chulapa? E aí eu tava lá com a família, passando o carnaval e tudo. Foi por isso que sobreviveu. Graças a Deus, não sei eu tava aqui em São Paulo. E aí ele falou assim, Brasa, ele me chama de Brasa, né? Desce aí que nós vamos com um trio elétrico, vai sair de frente o bar lá. E você não acredita quem tá chegando aí, ó. Tava o Maradona, aquele outro que foi do Flamengo, acho que é do Flamengo. Um outro jogador também, tinha 2 jogadores que estavam com ele lá. Mas, nossa, o que foi? Tem uma japonesa lá que grudou no pescoço dele. E eles, cerveja pra lá e o uísque, tudo. Aí eu peguei e falei assim, a minha mulher falou assim, você não vai pra Ponta da Praia. Lá você não vai, eu não fui, acabei não indo. Mas disse que foi uma loucura. Mas por livre e espontânea vontade, você não foi, né? Não, por livre e espontânea. Tinha uma coisa que o Maradona gostava do Brasil, era do carnaval, né? Eles sempre falavam, né? Então, mas ele desfilou lá, ficou 2 dias, 3 dias lá em Santos e tudo. Mó mordomia, mas ele se tornou, até pela simpatia dele, todo mundo queria estar com ele. E é gozado que ninguém pedia autógrafo, era só foto. Tirava foto com todo mundo. E ele já estava bem gordinho já, né? Entendeu? Mas é um cara que o Chulapa falou, olha, tira o chapéu para ele pela humildade que ele teve de recepcionar todo mundo. Recepcionou todo mundo no trio elétrico, na volta, desce aqui, vai no bar, e traz mais cerveja, haja cerveja. Aí não quer cerveja, quer uísque, aí vai buscar uísque para ele. Mas era um cara que curtiu. O Maradona, a imagem que a gente tem, a gente que não acompanhou ele, né, é justamente isso, que ele era um cara que parecia que era legal com todo mundo, né? Então, assim, a estrela que ele era ali, a discussão, se é o novo Pelé ou não, seu sucessor, se é acima do Pelé, podia ter levado ele para um lado muito mais da
do egocentrismo, Vaidade, da vaidade. Não, Mas era um e cara olha, legal e bacana com todo mundo, Você né? está muito feliz na sua análise porque o número de brasileiros... Pode ver, os brasileiros que tem de foto, ele circulava, mesmo quando ele parou, ele ia fazer esses jogos de fim de ano, o que ele encontrava com os brasileiros, ele queria que os brasileiros estivessem juntos. E ele abraçava, e ele estava junto, tirava foto. Tem esse showball aí que ele Ele também participou. Falamos, né? É uma pessoa totalmente diferenciada, amigo mesmo. Porque assim, a lembrança que eu tenho dele é já no fim de carreira dele, da Copa de 94, que ele faz um puta de um golaço, mas é afastado por problema de, sei lá, De o quê. droga. E eu não tinha a noção do tamanho que era ele e do que representava. Esse vídeo... Não, isso é absurdo. Não, esse vídeo me fez respeitar o Maradona sem ter visto ele jogar, porque você percebe ele... Olha lá, olha o crescimento dele. Que ele não tá com uma música. Ele não tá trabalhando, ele tá fazendo um negócio que ele gosta, ele tá só se divertindo. É o careca com ele. E era- Nápoles. E esse vídeo pra mim é isso. E é o amor da vida dele. Você tem razão. Ele não tá trabalhando, ele não tá Ó. se dedicando, ele tá lá pra se divertir. E era isso que ele fazia. Lógico que ali na hora das brigas ele metia ajoelhada e cotovelada em todo mundo, mas também, né? Como qualquer argentino, né? Olha lá, esteira desamarrada. Você vê isso, ele tá leve, se divertindo. É uma Todinho. Eu vejo eu tenho um filho de 2 anos que adora futebol desde que nasceu. Eu vejo meu filho brincando com bola, o Maradona brincando com a bola aí. E isso que me passou a trazer essa... Lógico, não acompanhamos, a gente vê muito pouco, porque não tinha muito vídeo, que nem hoje em dia, que você vê a carreira de jogador que não é ninguém, mas esse vídeo me passou a Eu tenho uma colega minha que era do Sargentelli. E ela estava morando na Itália. Ela estava no dia desse que ele está se aquecendo. Que aí eles falaram assim: o que ele faz com a bola é brincadeira. Eles não se conformavam com a chuteira dele toda desamarrada. Ele tá. Olha lá. E não só ele, a gente pode abrir um pouco pra puxar pra nossa sardinha, o que essa dupla aí fez, né? Maradona e Careca. Nossa, Maradona e Careca, nossa. Careca fala muito bem. Foi uma das duplas mais dele. fortes que tiveram. Foram. E diz que na Itália ele e o Careca são os deuses no Napoli. Quem que foi o melhor cara que você jogou do lado? Do lado. No seu time ali. Quem que... Putz, esse cara aí era foda. Não, e o elenco que ele falou até agora. Melhor ainda. Não, mas deixa ele escolher um. Pô, melhor ainda. Quem você queria que jogasse do seu lado? Que você não teve oportunidade de fazer uma dupla? Aí no Rivelino, né? Rivelino. Mas assim, um cara que segurou, que me deixou muito à vontade, chama-se Ivan Manuel de Oliveira, Badeco. O Badeco, ele me fez eu voar dentro de campo, porque eu saí de atacante, de centroavante, para vir fazer essa função que o Otto Glória falou, você tem condição de fazer. Porque existia só um volante, né? Uhum. Os outros era só meio atacante e essas coisas todas. E o Badeco, ele fazia essa função aí, que ele falava, pode atacar, neguinho. Segura a bronca Deixa, pra você. Eu seguro pra você aqui. E depois de Esse- 77, daí já não teve muita fila, veio 79, né? Aí veio 79. O doutor Sócrates, né? Que foi, aí veio o Magrão. Foi o do... Que era outro foi que o gostava de um carnaval, né? E é gozado que você fala de 79, né? Foi o ano que o Matheus mudou o campeonato, né? Outra Ele grande terminou em lenda do 80, futebol né? brasileiro, né? Ele paralisou o campeonato e tal, aí fez, quando voltou, o Palmeiras estava voando. Aí nós... Tá fora. E você ficou no Corinthians até quando? Eu tô até hoje. né? Não, mas jogando ali. Eu joguei de 75 até 80, o início de 82. Então você pegou Eu ali saí. Aí na pré-temporada eu fui vendido. E você pegou então o surgimento ali da democracia corintiana, né? Peguei. E peguei. como que foi isso? Olha, eu já estava de saída. Aí em 82, eu saí e joguei contra o Corinthians, Por qual time, Basilio? pelo Taubaté. Taubaté. E eu lembro bem até hoje, que aí, nossa, nós estávamos endurecendo pro jogo.
E aí eu tinha um outro jogo do Taubaté, se eu não me engano, acho que era contra o Palmeiras. E, Na sequência, Corinthians, depois Palmeiras? Ave E Maria. acho que eu fui expulso. Eita. O Sócrates falava, não, deixa ele em campo, deixa ele em Chegar no campo. Palmeiras depois, né? Porque o Corinthians estava dependendo do outro resultado. Entendi. Mas foi essa sequência. Eu saí, aí depois acabei voltando na própria democracia. 1 ano e pouco, 2 anos depois eu estava de volta. Mas aí eu voltei trabalhando nas categorias de base já. Tá. E você Voltei chegou com depois infantil e você... juvenil. Depois você foi treinador também, não foi? Então, eu voltei como treinador infantil e juvenil. Aí depois eu fui para no Júnior disputar a Taça São Paulo. São Paulo. Aí da Taça São Paulo, o Écio Páscoa, que era o treinador, ele acho que estava saindo, recebeu uma proposta. Aí deixaram comigo, mas logo em seguida também saiu o treinador do profissional e me levaram para administrar o profissional. Aí do profissional eu fui chamado para ser auxiliar técnico. Aí fiquei uns 2, 3 anos ali como auxiliar para aprender mais um pouco, né? Uhum. Porque você sabia dentro de campo, mas fora do campo, É outro os papo. bastidores é outra coisa, né? E foi isso que acabou rolando para mim, você entendeu? E aí, depois, teve em 89, que em 90, 89 eu fui terminar o campeonato, aí comecei em 90, aí em 90 eu saí. E saí invicto, ganhei a Taça dos Invictos ainda, entendeu? É o Nelson Batista chega em 90, né? Chegou o Nelsinho que estava no Novo Horizontino. E eu saí para discordância. Lembra-se bem que tinha aquele problema que teve financeiro, do Collor de Mello e tal. sim. E eu era funcionário. Uhum. E eu deixei isso acertado com o Vicente Mateus. Aí eu fui reivindicar para ele que eu tinha direito, porque o RH me chamou falando, ó, vai lá e fala com ele que você tem direito, porque você está como treinador, mas você não desvinculou para ser treinador só, você ainda é funcionário. Então foi isso que aí ele começou, não posso, não dá. Eu falei, então fica com o time. Aí eu saí. para ir para o time do interior, aí depois eu fui para o Olímpia, do Olímpia eu fui para o São José, do São José fui para o Olímpia, do Olímpia voltei, fui para o Juventus, aí voltei para o Corinthians novamente, aí fiz a outra campanha boa também, aí depois acabei saindo numa derrota para o Internacional na Copa do Brasil, aqui no Pacaembu. Aí saí, aí depois eu fui de novo, trabalhei no Juventus, aí eu falei, parei, Chega. aí não jogo mais. Você pegou o início do Neto, do Casagrande, então todo esse povo, né? Peguei todos eles, O Casagrande, inclusive, eu ainda jogava, tinha parado de jogar, que eu lembro bem que no vestiário teve um jogo lá, que a gente tava fazendo aquecimento, e o Júnior entrou no vestiário, intervalo, dá 5 minutos, o Casagrande de volta. Foi expulso. Eu falei, pô, garoto. Pô, mas... Que começo. Começou bem, hein? Começou bem. E dali eu trabalhei com vários deles lá, entendeu? Eu tive esse privilégio, graças a Deus. Eu só lamento não. Eu parei que nem todo mundo fala. Pô, como é que é parar de jogar futebol? Parar é você que nem eu senti assim. O meu foi mais simples, mais fácil. Por quê? Eu sempre fui próximo da minha mãe. Eu sempre fui ligado com a família. E aí, recebi uma proposta para ir para Recife. E aí eu falei, tudo bem, vamos embora. Aí só que eu cheguei em casa, minha irmã falou, olha, nós temos que te falar a verdade. A gente não vai ter a mãe por muito tempo, tal, por causa disso, daquilo. Pô, ela não pode saber que nós te contamos, mas nós temos que te contar. Aí eu peguei, sentei no pé da escada, chorei.
Aí eu voltei e falei pra minha irmã, não jogo mais futebol. Aí ela falou, você é louco, não faz isso, você vai matar a mãe mais rápido ainda. Eu falei, não, deixa que amanhã eu controlo ela. Aí no dia seguinte, porque eu treinava, né? Eu fazia treino, ia a alguns clubes aí, eu fazia treino. Aí a minha mãe falou, ué, você não foi treinar? Eu falei, parei de jogar futebol. Mas não era pra eles terem te contado. Mas assim já? Sacou na hora, né? Não dá pra enganar a mãe. Aí ela falou, não, você vai continuar. Eu falei, mãe, eu recebi uma proposta para mim ir para Recife. Mãe, se a senhora passar mal, eu não vou ter coragem de ficar pedindo dispensa para vir para São Paulo para cuidar da minha mãe. Então, a minha mãe precisa mais do meu calor humano do que eu do dinheiro. Com certeza. Parei convicto mesmo. Você tinha quantos anos, Basílio? Eu tinha 32 para 33. Parou novo, né? Parou novo. Mas a minha mãe precisava mais de mim. Com certeza. Mãe é mãe, né? Eu até hoje eu falo, as pessoas fazem a pergunta, como é parar, né? Eu falei, eu parei de uma Foi decisão forma... fácil até, né? Uma forma bem diferente. Uhum. É igual o Falcão fala, né? Uma coisa, quando você para de jogar, você morre e depois Morre de vez. natural. Então, é por causa disso. Mas eu falo, eu vejo muitos colegas, né? Uns se entregam à bebida, outros se entregam a uma vida anormal de quem foi um atleta, né? Então, eu acho que isso está dentro de cada um, né? De procurar saber o porquê da sua parada. Alguns têm contusão não permite, então é mais consciente ainda. A contusão não me permite eu mais ser aquele jogador que eu sempre fui. Então você tem que saber administrar, que você não vai ter mais aquelas pessoas que ficam te paparicando, então você vai ser uma pessoa normal, mas ainda permanece, porque hoje, querendo ou não... Pessoa normal não, né? Vamos combinar, Basílio, você é tudo menos uma pessoa normal. A pessoa normal é nós aqui, que ninguém dá nem bom dia na rua. E falando dos privilégios de ser Basílio, você teve também um que não foi algo que gerou tanto destaque, mas você vestiu amarelinha, né? Isso Não. Você não chegou a ser convocado? É assim, nós estávamos disputando um campeonato brasileiro de seleções. Então, eu jogando pela seleção de São Paulo, nós fomos chamados... nós fomos disputar em Belo Horizonte. Foi lá que eu conheci Palinha, Vaguinho, Romeu, todos conheci pela seleção de Minas. Antes de jogar. E aí, eu já tinha jogado no profissional da Portuguesa. E aí ficou assim, um acordo feito pelos diretores que lá estavam representando suas seleções. Que o time que fosse campeão iria representar o sul-americano, a seleção brasileira. Então, todo mundo entregou a alma lá. Deu a alma. E a Paulista foi campeão desse campeonato. E só que chegou na hora, os carioca, né, que estavam acostumados com a certeza de ser campeão, aí os carioca falaram, não, mas os que jogaram no profissional não pode ser convocado. Então eles arrumaram, você vê, o Mário Travalini, que foi o campeão, não foi, foi o Zagallo. Então, eles distorceram todinho, mas era a grande chance para a gente dar o pontapé inicial das coisas, né? Mas eu não tenho recalque nenhum, eu sei de uma coisa, que eu joguei numa geração que deixa uma marca muito... Meu Deus do céu. E falando de geração, me fala uma coisa melhor que você vê da sua geração para a geração atual e uma coisa que a geração atual é melhor que a sua. O que eu vejo da minha geração referente à atual é a qualidade técnica, né? O feeling que a minha geração tinha com a bola, né? Cancha, né? A cancha, assim. Aí depois, passado um certo tempo, a gente viu que não era isso. Começou a ser raro os jogadores que tinham. Tanto é que na minha geração você fazia assim, era chamado 48 jogadores, para eles escolherem 22. Nossa. Não tinha nem goleiro ainda. Nossa. Eram só os 22 mesmo.
Então, a gente fazendo parte daquela relação já era de suma importância. Porque no Sul você tinha lá o Internacional e o Grêmio, jogadores assim diferenciados. Minas, a mesma coisa, o Cruzeiro principalmente, né, que tinha jogadores e jogadores para a seleção. Aqui em São Paulo, então, você pegava todo time grande também, sim, com os jogadores totalmente diferenciados. Agora, da atualidade, o que eu vejo diferente da nossa geração é respeito ao tratamento profissional que o jogador hoje tem. Desde CT, desde o tratamento que tem hoje, já não é mais só 2 massagistas, não. Hoje, se você eu vou te dar um exemplo. Tem um scout. O Corinthians deve ter lá, mais ou menos, no CT, acho que uns 70 funcionários. Sim. 70 a 90 funcionários. Cada um trabalhando numa área lá. Entendeu? Sim, hoje você tem equipes multidisciplinares que eles entendem todos. O Bruno, como físio, ele sabe, eles analisam ali questão de performance, desempenho, sim, quem vai machucar, quem não vai. Um risco, né? São Paulo é fácil porque todo mundo vai machucar, né? Então acho que tá em falha com essa questão aí. Mas foi o exemplo de 20 anos atrás. Mas isso eu sempre brinco com eles. Quando eu tava na faculdade, há 20 anos atrás, o São Paulo era exemplo de tudo. Hoje ficou na história, né? Como os títulos deles, né? Então, esse ano vai vir mais um aí. Mas eu acho que isso daí é essa organização, porque os jogadores têm a mesma bola, quer dizer, bola diferenciada, sim, meia o uniforme diferenciado, mas eu digo assim na questão da organização que para mim é uma diferença muito grande. E essa questão que você comentou da diferença de bola, essas coisas, eu sempre comento isso aqui também. Eu vi uma vez uma entrevista do Zico, porque os caras estavam falando, mas hoje em dia o jogador de antigamente não ia saber jogar, não. São situações diferentes. E o Zico, ele falou um negócio que ele falou, cara... E ele falou assim, zero arrogância. Ele falou, eu que nasci com o dom ele se adapta a qualquer geração. Então o cara que jogava bem nos anos 60, nos anos 80... Vamos simplificar? Pelé fez 1.000 e poucos gols, né? Ele faria 5.000 agora. O Zico falou exatamente 5.000 gols ele faria. Então, isso daí independe. Ele falou com propriedade. Sim. Isso daí não tem. Eu vou até fazer um adendo em relação a isso. A tecnologia que tem hoje, sim, o material da chuteira, dia de chuva, como é que ficava o peso da chuteira? Quanto pesava? Nossa, chuteira e a bola. Então, que era costurada, né? Pra dar uma bicuda naquele melão ali. O gol do primeiro jogo da final foi uma bolada na cara, não foi? Foi do Palinha, foi. Chutou, Balinha chutou, bateu pegou uma velocidade que ela bateu no Carlos e veio direto na cara dele. Mas só que foi gol, não interessa. O que importa é entrar no barbante ali. Mas isso a gente vê hoje com a longevidade dos jogadores, né? Então, você pegava os grandes nomes lá de antigamente, o auge, o cara conseguia ficar 3, 4, no máximo 5 anos. É que agora não mais, mas você pegar o craque atual que a gente tem, que é o Neymar, ele jogou muito bem de 2010 a 2022 na Copa. Então, são 12 anos de alguém performando no ápice da técnica. Isso nos anos 70 e 80 era inimaginável, né? Imagina. Não tinha nem... você veja bem, eu parei cedo, porque o pessoal da minha geração, meu biotipo também que eu tinha, para mim dava para ir até os 36, 38 anos, jogando assim, tranquilo. Mas hoje o cuidado, você vê jogador com 40 anos. O Fábio, o Thiago Silva. E não é aquele jogador antigamente que a gente achava que o cara já passou do tempo. Não, o Thiago Silva e o Fábio estão jogando. Não é o auge técnico deles, porque eles foram jogadores, mas ainda estão muito acima da média ali. Então, por você ver como é que é, eles ainda estão acima da média de muitos garotos talentosos que estão subindo, mas não tem a mesma qualidade. Posso voltar no assunto seleção? Meu pai conta que nessa época tinha bastante rivalidade por conta dessas seleções estaduais, né? Sim.
E daí ele falou que ele foi num jogo que acho que a seleção paulista acabou com a do Rio de Janeiro, que o estádio ficou, cadê o Zico? Cadê o Zico? Como é que era essa rivalidade de vocês? Sempre existiu. Ela não, principalmente no Rio de Janeiro. Mas Rio eles de Janeiro, muito mais eles com nós do que nós com eles. Carioca, né? Não, e chega a ser estranho assim, porque depois a gente passou a ter uma convivência, a gente se encontrava lá em Belo Horizonte, ainda mais que a gente ia naquela casinha de luz vermelha, chegava lá... Uma pizzaria, era uma pizzaria. Chegava lá, você encontrava jogador de tudo quanto é seleção. E aí, pô, a gente batia papo, já tomava sua cervejinha e tal, e a gente já passou a ter um conhecimento. Tanto é que quando a gente... eu, logo que subi, que eu fui jogar no profissional, que muitos deles começaram a ser lançados, eu encontrava e conversava naturalmente com eles, por causa dessa convivência, entendeu? Mas era assim, eu acho que o Rio de Janeiro achava que era absoluto em tudo. Mas só que esse campeonato brasileiro de seleções... sub-17, sub-20 anos, que a gente pode colocar assim. Mas só dava Rio de Janeiro. Tá. E Rio de Janeiro contra São Paulo. E nessa nós que fomos campeões. Mudaram na hora. A diretoria, o regulamento foi mudado na hora. Eu, o Paulo, que era um zagueiro, que era do Guarani, também muito bom, garotão, acho que... eu estava com 17 anos ainda. O Paulo também. Nós não fomos. Aí eles mesclaram, levaram alguns paulistas, tudo. Aí já começa pelo treinador. Falei, mas pô, o treinador foi o Mário Travalini. Mas quem acabou indo foi a formação do Rio de Janeiro mesmo, a CBF que veio. A base foi do Rio. Foi do Rio. Mas nem uma pizzaria resolveu essa questão. Mas acima de São Paulo, Rio, é só ali as praias e as mulatas do Sargentelli lá. Opa, isso é muito bom. E você comentou, você pegou o Zico também jogando? Peguei. E como que era também? Porque assim, eu sou o cara que traz as opiniões polêmicas aqui, que sempre acaba viralizando, como o nego me xingando. A gente foi muito massacrado por falar mal do Zico. Não falei mal, o pessoal não entendeu. A gente falou que ele era superestimado em relação ao Maradona. E outro ponto que eu passei a respeitar também o Zico, porque obviamente eu não acompanhei, eu nasci depois, quando eu vi o Romário falando que o Zico era ou do nível dele, um pouquinho acima, porque a gente sabe como baixinho é nessa questão de comparação. Ainda mais pela prepotência dele, ele fala que tem... Então, ele falou de 3 caras só que ele não falou que era melhor, que foi o Zico, o Maradona e o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo, pra mim, eu como torcedor, é ele ali depois do Pelé. Mas é outra opinião. Mas me fala do Zico. Como que era o Zico jogador? Ele já cresceu diferenciado. Ele era um moleque que ele veio das equipes de base. Mas era assim. Que nem eu joguei muito pouco tempo contra o Zico. Sim. Fiz, acho que 2 jogos no Maracanã e 2 em São Paulo, que foi até no Pacaembu. Não foi nem no Morumbi. Foi no Pacaembu. E nós levamos a vantagem aqui. Lá eles ganharam. Mas ele já mostrava ser um jogador diferenciado. Ele já mostrava uma certa qualidade. Ele tinha uma forma de bater na bola com uma simplicidade que ele punha a bola onde ele queria, você entendeu? Isso até hoje, né? Você vê vídeos dele hoje em dia batendo falta ali. Ele e o Neto batem falta bem até hoje, né? E eu tenho o exemplo do Zico, não é só nessa parte. Você sabe que o Zico ajudou qualquer jogador de qualquer clube. Não sei se vocês se lembram bem, quando o Zico se machucava, ele chegava de viagem, ele com a contusão, levava o massagista para casa dele. E ele ficava a noite toda fazendo o tratamento. Aí de manhã pegava, levava o massagista embora para o clube e ele ia lá e fazia o tratamento. Aí fazia o tratamento lá, voltava, por isso que ele voltava muito rapidamente para campo. Dedicado, quer dizer, né? Ele foi o exemplo que todo mundo passou a adotar essa filosofia dele. E a Copa de 82? Você comentou um pouquinho do Serginho, né? Você era próximo dele. Como é que foi pra ele a Copa? Que foi muito crucificado por perder um gol, né? No jogo decisivo, né?
Não, acho que o Serginho ficou mais decepcionado com algumas coisas internamente, né? Aham. Ele fala de alguns jogadores até hoje, né? Eu falo, para, negão, você já foi a época. Não, eu tenho que falar desses... Aí ele quer xingar, quer falar. Depois você passa o Mas contato aqui- dele pra gente, a gente traz aqui pra ele Pode falar. fazer, ele vai vir. Ele vem. Eu vou passar o contato deles, vocês podem fazer o convite. Que ele vai vir. era esquentado, né? Nossa, ele é a pressão. Ele é mais maravilhoso. alta que- Ele é Mas autêntico. um coração que vocês não vão imaginar. Entendeu? É um coração, mas um pavio mais curto que vocês possam também. Entendeu? Mas ele falava que tinha alguns jogadores, ele não tinha se tocado. Manda ele contar pra vocês da placa. Que vocês lembram? Que o jogador fazia e corria por uma placa, ficava de frente de uma placa vibrando, então. Uhum. Porque eles tinham cachê também ali. E ele não sabia? Sabe? Ele não sabia. Ele falou, porra, corri pro lado errado. Corri pro lado errado. Aí eu acho que o Éder falou pra ele, não, corre Pra cá. naquela outra placa, aquela placa que lá tem um cachê. Então ele falou que tinha alguns jogadores que até quando houve a convocação, tinha o problema das chuteiras, né? Que você tinha contrato, então... Ele falou que teve jogador que pegou container e montou até uma loja. Foi construir... Ele falou assim, pô, o cara montou uma loja, Basílio, lá no Rio de Janeiro. Nossa senhora. Aí eu falei assim, pô, mas ele falou, um container você quer o quê? Container pra nós que olha de fora parece que não tem nada. Abre lá pra você ver o que vem de coisas lá dentro, Cara, entendeu? é. Então ele falou que havia um pouquinho dessa rivalidade. Ele falou até a respeito que o Luizinho estava jogando muito. E os caras loucos pra sacar o Luizinho, ó, entendeu? E você, como jogador, que a gente sempre fala, né? O jogador, o ex-jogador, ele tem uma visão, obviamente, muito melhor do futebol do que a gente, que é só palpiteiro, né? Tanto que você vê que é muito difícil você ver um jogador, um ex-jogador criticando o Neymar, mas todo mundo quer criticar o Neymar. Em relação à seleção de 82, era tudo aquilo mesmo que falam, futebolisticamente falando, ou surgiu também uma comoção ali da imprensa que fez, ou era um futebol mágico? Maldito mesmo? Paulo Rossi. Não. Era um... O negócio era Era sério um mesmo. negócio extraordinário que você pegava cada jogador que disputou essa de 82, era uma coisa assim... Poderia jogar em qualquer seleção, né? Os jogadores que nós tínhamos. Né? Qualquer seleção. Os jogadores eram... E tinha os problemas internos, que eu acabei de falar pra vocês. Mas humano. era uma coisa, pô... Querendo ou não, o Chulapa já tinha que ter ido numa seleção anterior. Sim. Mas não foi por quê? Pelo bom comportamento dele, que ele pisou no pé do Bandeira lá, que ele ficou suspenso. Foi Então- a treta da final de 77, não foi? Também? Não, na treta teve uma briga lá que eu me O envolvi Reinaldo, né? também. Não, foi o seguinte, do Morumbi foi assim. Nós estávamos jogando contra o São Paulo e veio uma bola lateralmente, o Serginho pegou, correu nessa bola e chutou a bola pro banco. E a bola banco do pegou. Corinthians. No banco do Corinthians. Corinthians, lógico. Aí, acho que era o Nicanor, o nosso preparador físico, né? Ele chutou e foi pra cima do banco pra derrubar o banco. Aí o Nicanor levantou, deu um chute nele, ele fez aquela encenação e tal. Aí começou aquele pega pra capar lá, ele querendo agredir o pessoal, e eu tava no canto separado, né? Falei, porra, não vou nem entrar com o meu compadre, mas, pô, ele Vou ter que me ele meter. já abusou de chutar a bola em cima. Aí nisso, tá vindo um garoto que tava vindo da base, o Ayrton, o lateral esquerdo. E aí ele tá vindo assim, querendo, não, porque eu falei, ô, calma, não se mete não, deixa com os adultos lá. Ele, O menino quis brigar com o Serginho? não, com o meu, aí ele tá. era do São Paulo, Ah, da categoria de base. E aí eu que falei pra ele, não faz isso. Aí ele falou, por quê? Saí correndo atrás dele, naquele túnel todinho lá, mano. Saí correndo, aí veio o Serginho, Nicanor... Chicão. Para, Basílio, para. Aí, Toninho, todo mundo. Aí o Serginho ficou parado, não falou nada. Só o Nicanor, o Toninho e os caras lá que vieram falar, eu falei, ó, fica na de vocês. Comigo vocês não vão fazer o que vocês fizeram, não, hein?
Comigo pode ser que termine aqui, mas lá fora a gente arruma um jeito de se encontrar, hein? E eu sei onde vocês frequentam, hein? Então. Mas ficou ali mesmo, aquele bate-boca de cabeça quente e tal. Mas o que houve foi... Até passou esses dias aí um tempo e o nego falou assim... Basílio do céu, eu não acredito que você brigou em campo. Falei, não briguei. Era fora de campo. campo. Eu fui tirar o garoto da briga. Aí o garoto fez peitou, como... Me peitou e aí falou... não vem você também? Eu falei, vem? Então vem você. Saí correndo atrás dele naquele fosso todinho lá. E hoje, Basílio, hoje você tá de volta no Corinthians, né? Você tá lá no Corinthians Masters, é isso, né? Hoje, eu tenho mais de 40 anos de clube, de Corinthians. Foi assim, teve um carnaval... Você gosta de um carnaval, hein, Basílio? Eu sou negrão, mano. Aí... Nós fomos desfilar na Gaviões. Foi nesse daí que desfilou o Neto, Geraldão, Birubiru, o Andrés. E tava assim, num carro alegórico. O Andrés estava num carro lá em cima, o Neto estava aqui embaixo, assim. E aí o Andrés mandou me chamar. Aí falou, vai lá no clube que preciso falar com você. Aí o Neto ainda falou, bucha. Aí eu não sabia do que se tratava. Aí depois, chegando lá no clube, os caras falaram, não, o que existe é o seguinte, que tinha um master do Corinthians, que era um fulano que tomava, ciclano que tomava conta e tal. Ele falou, não, vai passar a ser tudo do clube. Hoje ele vai ser profissionalizado pelo clube. Aí tinha um menino que tomava conta, eu chamei ele e falei, pô, eu não quero tirar seu espaço, não. Vem comigo, né? Me ajuda aí. Não, pra mim não quer. Ele não quis, aí eu fiquei. Aí eu fui reunindo um pessoal, aí eu chamei um dos meninos que chama Guina. Falei, Guina, vamos lá, me ajuda nisso daí que a gente vai. E nós estamos tocando isso daí. Mas é assim, é como se fosse uma família mesmo. Uhum. E outra coisa, eu falo para eles, aqui é uma sequência da sua vida. Porque em todos os lugares que você vai, tem os torcedores que chegam para tirar foto e tudo. Então, é uma coisa que eu não gosto, a primeira viagem minha eu já cortei. Já falei para os caras. Porque nós chegamos para jogar, acho que lá perto de Ribeirão Preto, foram um pouquinho para frente lá. Aí os caras estão com latinha de cerveja. Aí eu olhei aquilo e falei, Mas nem começou o jogo? Aí não, falei assim, como é? Não, os caras tomam, não toma nada, porque não é nem tomar, vocês não vão beber mais, não. Acabou. Aí no vestiário eu falei pra eles, daqui por diante acabou isso daí. Porque, veja bem, vocês têm a mesma responsabilidade, que ali fora tem torcedor. Pô, e ver você com criança, exemplo, né? Tem que ser exemplo, pelo amor de Deus. Então, parou isso. Terminou o jogo, eu dou até uma caixa, trago um cachorro para lamber a boca de vocês e faço tudo. Não tem problema de nada. Mas antes, não. Antes vocês estão representando ainda o clube que vocês estão vestindo a camisa. Que legal. É isso. Vocês têm mais alguma coisa aí pra trazer? Eu só quero agradecer, Basílio. Sim. Eu só quero agradecer aquele gol que você fez, cara. Obrigado. O gol que você fez. Você que é o verdadeiro pé de anjo. E de onde surgiu o pé de anjo do Basílio? Então, o pé de anjo foi um apelido, eu acho e eu acredito que seja pelo Fiore Gigliotti. Porque... do futebol brasileiro. Sim. Pô. Nossa. Abre-se as cortinas. E é lógico que a narração marcante é a do Osmar Santos da televisão, né? Sim. Aquele do jogo em si, ele traz as palavras lá que se der para você decorar, você não consegue nem ler aquilo. Mas ele... foi me colocado o apelido nos jogos seguintes, né? O pé de anjo, pé de anjo, pé de anjo. E aí foi o seguinte... O Marcelinho, quando chegou no Corinthians, ele chegou fazendo gols e gols. E eu lembro bem que eu estava em casa, não existia ainda nem o celular. Aí ligaram para minha casa. Era o Márcio, um que era da Globo. O Márcio pegou e falou, Basílio, dá para você participar com a gente aqui? Eu falei, pois não. Ele falou assim, a gente queria fazer uma proposta para você. Eu falei, posso saber antes? Ele falou, não, que a gente queria passar um bastão
do pé, porque o Marcelinho tem um pé pequeno, pô, é goleador e tudo, da gente colocar um apelido nele de pé de anjo. Eu falei, porra, melhor colocar nele do que um cara que, pô, chega lá, perde gol pra não caramba. perde pau, né? E tivemos E aí tanto bagre lá na Foi ataque, colocado meu Deus. o apelido no Marcelinho, por causa disso, né? Márcio Bernardes. Nossa. O Márcio Bernardes que fez essa primeiro contato. E só que o Marcelinho foi mais esperto, né? O Marcelinho foi lá e registrou a patente. Ah, caramba. Registrou Você pé não de pode anja usar o com nome. ele. É. Não, ele falou, você não, você. Eu falei, só faltava, né, É, não, Marcelinho? Poxa, Meter essa não, banca pra cima de você, né? Não, mas eu Nunca. eu tenho, até hoje, pô, o maior orgulho de estar com um dos maiores jogadores que eu vi vestir a camisa do Corinthians, até você fez a pergunta aquela hora, né? São tantas gerações que o Corinthians teve, são tantos ídolos, por isso que eu acho que todos eles têm a sua época. Porque você veja bem, eu tô com 76 anos. Tá bem, Basílio? Agora- Parabéns, hein? Agora... O quê? Tá bem, pô. Não, falando Você acha que sério. eu tô bem? Você tá bem, Opa. Basílio? Você tem Você não tá igual o Chulapa, não, né? Fala assim, você tá bem. Não. Bem acabado. Não, nada disso. Para, pô. Não, obrigado. A gente procura, tem que se cuidar. Se cuidar, né? Lógico. Se cuidar. Mas eu vejo que tudo tá passando. Aí, quem viu recentemente os gols de vários jogadores que aí estão, hoje tá aí fora. Eu falo muito com o Vampeta, né? O Vampeta é um exemplo. Ainda bem que ele tá bem encaminhado, tá na rádio, participando de vários programas e tudo, né? Mas daqui a pouco vai vir outros que pararam recentemente que vão estar no lugar daqueles lá, né? Então, é tudo uma questão de consciência. Eu me vejo uma pessoa muito privilegiada por tudo, não só por ter feito gol, por estar hoje representando a todos aqueles que tiveram comigo nessa conquista. Sim. E principalmente um Tobias que já faleceu recentemente, um Moisés, um Russo, um Ademir, sabe? São pessoas que fizeram parte importante nessa conquista nossa. Sim. E eu sempre falo que eu estou representando a todos eles que têm aí uns familiares que nos acompanham, que são sabedor que eles foram parte importante nessa conquista. Mas, de novo, você tá na modéstia. Eles podem ter sido parte que for, mas quem fez o gol foi um só. Não tenta tirar o mérito do Basílio. São poucos, você quis citar vários, mas são poucos nomes marcantes que a gente vai ter na história do Corinthians. Então é o gol do Basílio, é o título do Neto, é o Sheik mordendo o argentino na final da Libertadores. O Ronaldo derrubando o Alambrado. É o Ronaldo derrubando. Guerreiro. É o Guerreiro. Então, você vê que Luz e todos Danilo. eles se tornam o quê? Ídolos. E eles não porque eu tava trabalhando... Mas todos eles fazendo gol. Mas o gol que eu que falei conta. pro Sheik. Todo mundo vê. Falei pro Sheik. Um dia tava saindo do treino do profissional, que ele tava já trabalhando no profissional lá. Aí eu vi ele conversando, acho que com o repórter e tudo. Ele falou, que ídolo, que... Falei, você quer mostrar humildade e simplicidade. Coloque na sua cabeça que você já é um ídolo. Porque o gol que você fez, você não sabe o que vai representar para essa nação. Os dois gols. Agora ainda é muito recente, mas você pode passar aqui parar que em certo tempo você vai ver o quanto é importante. Seus filhos, seus netos, tudo vão desfrutar disso daí. E é porque é o gol que tira ali o trauma, né? Então, quantos paulistas o Corinthians ganhou? Todos, mas a gente lembra de quem? Do gol do Basílio. Exato. Brasileirão, a gente tem 7 já. Lembra do qual? Do Neto. Libertadores, por enquanto, tem uma só, mas vamos lembrar sempre da primeira. Vamos lembrar dos gols do Sheik. A mordida na mão, Primeiro começa gente... com o Sheik. Sim. E depois O Guerreiro no Mundial, né? Mas ali o Emerson isso aí. Sheik. Então, assim. Concordo com você. São os gols que ficam... E levam a você ser um... sabe o que eu lembro também? De um quase gol. Corinthians e Vasco no Maracanã, que o Edmundo perde o pênalti do primeiro Mundial. Quase.
Não fez Aí é o Dida. E tem o Diego Souza perdendo Diego o Cássio Souza, também. Então, assim, também. Basílio, eu queria muito agradecer você, porque é isso, a gente tá num programa minúsculo perto do tamanho que Da sua você grandeza. tem. Não, isso, bondade de você. Não é bondade não, são fatos, e se jogar no Google aparece isso que a gente tá falando. Ninguém tá inventando aqui, porque é aquilo, a gente é clubista e é zero puxa-saco. Você representa um negócio muito maior do que o Corinthians, muito maior do que esse gol. Obrigado pela oportunidade de vir aqui, dividir isso com a gente. Além de ter sido um cara excelente no campo e feito, você é um cara muito legal, muito aberto, conversou com a gente aqui, como se estivesse conversando com velhos amigos, isso pra gente é muito importante, e parabéns por ser esse cara que você é, e lógico, muito obrigado por tudo que você fez aí pelo time aí dos maloqueiros sofredores que todos somos. Não, eu antes de mais nada agradeço a todos vocês, obrigado pelo convite, obrigado por vocês deixarem entrar na casa de milhões de pessoas que devem estar nos assistindo aí. Devagarzinho a gente tá subindo, devagarzinho. Estamos indo. Pode ter certeza. Eu já mandei mensagem para um monte de gente em casa para estar acompanhando aqui. Opa, sim. Então, Obrigado, mas muito obrigado. Mas você pode ter certeza também. Vocês vou até citar alguns nomes. Procurem trazer um Dinei que vocês vão rir o tempo todo. A gente tá tentando, Dinei, o Dinei, Vampeta, e não só do Corinthians, né? A gente quer trazer Evair, quer trazer Marcos, quer trazer... Marcos, então, nossa. Marcão é resenha, né? É resenha. São coisas bonitas que vocês estão fazendo. E obrigado, mais uma vez, obrigado mesmo por eu fazer parte. Sócrates, pode ter certeza que eu estou representando você aqui. Doutor Bola. Obrigado por tudo. Obrigadão. Tá? E é isso, pessoal. Obrigado, Brunão. Obrigado, agradeço. Rafa. Obrigado ao pessoal da produção da Produções. Obrigado a Fabi, que fez o contato aí com o Basílio. Fabi, quero te enforcar, Fabi. Marcou comigo 6 horas da tarde, começou meia-noite o programa. A gente tinha avisado pra ela que era 8h30. Ela que é meio ansiosa. E se quiserem conhecer um pouco mais da história do Basílio, desse título de 77 também, tem o documentário que foi feito, né? 23 anos e 7 segundos. Conta toda a história desse título também, que é interessante pra fiz acompanhar. a divulgação, né, de toda essa história aí. E onde que encontra esse documentário? Eu vi no YouTube essa semana. YouTube? Tem na íntegra lá. Parece que foram em 8 capítulos lá, parece que eles iam passar. Muito E bacana. a gente faz parte disso daí. E foi o que eu falei, não é uma história do Corinthians, é uma história do futebol brasileiro, né? Então, parabéns aí, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí por quem tá acompanhando a gente, aquela insistência semanal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Se você é corintiano, tem a honra aí de comentar alguma coisa perto do que a gente conseguiu conversar aqui. Se você não é corintiano e não quer xingar a gente, xinga a gente, porque isso gera engajamento, pra gente é ótimo. Quer falar que eu não manjo nada de futebol, que o Zico, fale o que quiser, mas comenta, que isso atrai muita coisa legal pra gente. Então, semana que vem a gente tá aqui de novo, o Dr. Bola vai encerrando aqui. Eu já nem sei mais que capítulo que a gente tá, isso é um ótimo sinal, significa que tá dando certo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.